Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero compartilhar com vocês a palavra que está em Lucas capítulo 8, no versículo 35, né? Que fala, um homem gesareno se torna discípulo. E ocorreu, Lucas 8, 35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e todos ficaram apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como fora liberto aquele homem dos muitos demônios que o haviam tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Contudo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios implorava que o deixasse ir com ele. Mas Jesus despediu-se recomendando-lhe: volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Esse aqui é o endemoniado, né, de Gesareno, aquele homem que tinha 2.000 demônios, aonde Jesus chegou e expulsou os demônios. Aquele homem, se você ler, né, nos versículos anteriores ali, a palavra fala que ele vivia nos sepulcros, no cemitério, né? Vivia ali endemoniado, sujo, né? Se cortava, eles prendiam ele em correntes, mas ele se desprendia, né? A força era tremenda, 2.000 demônios. Quando Jesus chegou ali, né? Os demônios perguntaram o que ele queria ali antes da hora, né? Porque eles já sabem que eles estão condenados, né? A condenação no lago de enxofre, lá é onde é o lugar reservado para Satanás e os seus demônios, os seus anjos caídos, né? Então, esses demônios pediram para sair do homem, mas que eles pudessem ir para onde? Para uma manada de porcos. A palavra fala que era aproximadamente 2.000 porcos. Eles foram para os porcos, nem os porcos queriam eles. Os porcos se jogaram de um despenhadeiro abaixo e se afogaram no mar. Então aqui imagina como era a vida daquele homem, né? Atormentado, endemoniado, preso ali num cemitério, longe da sua família, né? E ele era temido pelas pessoas. Tanto que eles ficaram atônitos quando eles viram o homem perfeito juízo, vestido, arrumadinho, bonitinho, ali conversando com Jesus. Ele queria seguir Jesus. Só que Jesus, né? Ele disse para que ele ficasse. Então há milagres que não precisam ser anunciados aos quatro ventos, eles precisam ser vividos dentro de casa. Por isso que Jesus disse, vai para a tua casa, volta para a tua família e fala o que Deus fez por você, né? Depois que Jesus curou o homem de Gadara, ele enviou para pregar, né? Ele não enviou ele para pregar nas praças. Ele disse, volta para a tua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Nem sempre Deus nos chama para o púlpito, para pregar no altar. Mas às vezes Ele nos envia de volta ao nosso lar, para restaurar relacionamentos, reconstruir o ambiente e testemunhar o seu amor através da forma como nós vivemos. Que o seu lar seja hoje o reflexo da bondade de Deus. Que quem conviver com você perceba nas pequenas atitudes o que o Senhor tem feito na sua vida. Então era isso que Jesus queria que aquele homem fizesse. Fala o que Deus fez por você. Então Paulo disse que nós somos cartas vivas. Nós pregamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? As pessoas olham para nós
quem nos conhecia, né, desde antes da nossa conversão, as pessoas olham pra gente, né, e eles dizem, nossa, mas fulano está diferente, fulano hoje mudou, né? Eu lembro que antes da minha mãe se converter, lá na empresa onde ela trabalhava, ela brigava com todo mundo. Ela não levava desaforo para casa, ela batia a boca com os colegas, era um auê. Mas depois que ela saiu da empresa, quando ela voltou, que ela já havia se convertido, as pessoas viram a diferença. Nas vestes, na forma de falar. Eles disseram, nós percebemos que a dona fulana, ela entrou para alguma igreja porque a gente viu que ela mudou. Os colegas que trabalhavam com ela anteriormente. Então, quando nós conhecemos Jesus, a nossa vida é transformada. A vida daquele homem que vivia num sepulcro, né? No meio, dentro de um cemitério. Imagina onde esse homem vivia, gente. Longe da sua família, longe da sociedade. Ele parecia um animal. As pessoas tinham medo de se aproximar dele porque ele tinha uma força tremenda. Eles prendiam ele em correntes e ele se libertava daquilo ali. Se você ler nos versículos anteriores, você vai ver que diz isso. Então, Jesus devolveu aquele homem para a sociedade, para a vida, para a família. E ele disse, vai e conta na tua casa. Ali era o ministério dele, a sua família. Ganhar a sua família. A salvação entrar na família através da vida dele. E ele anunciou tudo aquilo que Jesus fez por ele na cidade. Ali o Gazareno ficou pregando. Jesus disse, não, você não vai vir comigo, você vai ficar aqui. Porque era ali que Deus queria usar ele. Então, às vezes, a pessoa não é chamada, né, para ser um pastor, para ser um pregador, para estar no púlpito pregando. Mas ela é chamada a pregar na sua casa, a levar o evangelho para os que estão ali. E é assim que Deus trabalha, né? Então, assim, a gente precisa compreender a forma como Deus trabalha, né? Eu tenho um tio, que ele é irmão de criação da minha mãe, hoje ele é um pastor. Mas aquele homem, ele bebia, gente, de cair na rua. O sogro era cristão. A esposa se converteu e começou a orar pelo marido. E eles estavam em oração. Até que ele se libertou, ele tem até o testemunho dele gravado no YouTube, né? Ele conta toda a vida dele como foi, até a sua conversão. Hoje ele é um pastor, ele prega a palavra de Deus. Mas o que a família fez? Anunciou a palavra para ele, pregavam para ele, oravam por ele. É isso que Jesus quer que a gente faça. Não adianta eu querer orar pelos outros se eu não orar pela minha casa. A palavra diz que aquele que não cuida dos céus é pior do que o incrédulo que negou a fé. E quantas pessoas às vezes estão na igreja, fazem campanha de oração, oram, jejum pelos filhos de todo mundo, mas não oram pelos seus. Oram pelos maridos, pelas esposas dos outros, mas não oram pelo seu esposo, não oram pela sua esposa. Não abençoa a sua casa, não abençoa a sua família. Então, o nosso primeiro ministério, né, para quem é casado, é a nossa casa. É a nossa casa. É a nossa família. No momento que um homem e uma mulher se unem, eles são uma só carne. Eles passam a ser um lar, eles passam a ser uma família. A palavra diz, deixará o homem pai e mãe, né? E se unirá e será uma só carne. No momento que ocorre isso, ali nasce uma nova família. O pai e a mãe estão aqui. Mas a família de hoje em diante, né? A principal, aqui é eu, meu esposo e meu filho. Claro, nós temos os familiares, né? Sogra, né? A minha mãe, tem os meus irmãos. Então, nós temos familiares, mas a nossa família é
a nossa família que foi constituída através do nosso casamento. Esta aqui é a minha família. O restante, pela palavra de Deus, é a nossa parentela. Por que que Deus disse para Abraão, larga a tua parentela? Ele deixou o pai para trás, ele deixou a mãe para trás, ele deixou os irmãos. Foi ele, a esposa e o Ló que foi enrabixado, que deveria ter ficado, né? Mas quando o Ló saiu, Deus falou com ele, agora tu olha tudo isso aqui é teu, vai, né? Como eu falei no devocional anterior, ele seguiu a voz de Deus, a direção de Deus, o caminho que Deus disse para ele, agora tu vai por aqui. E ele foi. Então, nós precisamos saber discernir, né? Como eu disse aqui, nem sempre Deus nos chama para o púlpito, às vezes ele nos envia de volta para o nosso lar. E restaurar relacionamentos, reconstruir o ambiente, testemunhar seu amor através da forma como nós vivemos. Nós precisamos pregar do amor incondicional, que foi o amor que fez com que Jesus fosse para aquela cruz. Dizer para eles, ó, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos mostrar isso para eles, que Jesus morreu para nos libertou do pecado, né? Nos deu uma nova oportunidade e nos deu salvação, nos deu a vida eterna. Através do seu sacrifício, vida e vida em abundância. O ladrão veio para quê? Matar, roubar e destruir. A pessoa que está no mundo, ela está sujeita a essas coisas. Agora, aqueles que estão com Cristo, novas criaturas são. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Foi o que aconteceu na vida desse homem. Aquela vida de desgraça, aquela vida que era atormentada por aqueles espíritos malignos, imagina 2.000 demônios, gente. Era uma legião de demônios que estava na vida daquele homem. Imagina a situação dele. Se um demônio já faz um estrago, vocês imaginam 2.000. Vocês imaginam uma legião, uma casta, como Jesus disse, tem casta de demônios que só saem com jejum e oração, consagração. Casta também é mais de um. Legião, a gente não sabe quantos. Né? A gente não sabe quanto, se é 100, se é 200, se é 300, se é 1.000, se é 100, assim vai. Então, imagina, se a palavra diz que o demônio sai, anda por lugares áridos, se ele não achar um lugar para ele entrar, ele volta e traz consigo 7 piores ainda. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então, quando a pessoa ela não quer nada com Deus, deixa ela com o demôniozinho de estimação dela. Não tira ele dali. Porque se ele sair e ela não encher a casa com a presença de Deus, se encher do Espírito Santo, ele vai voltar e vai trazer consigo 7 piores ainda, são 8 com ele. E o estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Um já fazia um estrago, então imagina 8. Então, se a pessoa não quer compromisso com Deus, por isso que a palavra diz que a gente não pode se apressar em impor as mãos. Eu preciso primeiro dar a palavra para aquela pessoa. Se ela aceitar a palavra, porque é a palavra que vai libertar ela, aí eu vou orar, se ela aceitar. Mas se ela não se encher da presença de Deus, não permanecer, ela vai ficar pior. Então, só que as pessoas não entendem isso. Eles brincam, eles vão na igreja, ouvem a palavra, participam de um culto de libertação, só que eles não procuram se encher, permanecer na presença. Aquele mal sai, depois ele volta. E é assim que funciona. Então, por isso que as pessoas, elas estão ficando acorrentadas. Por isso que Jesus disse para ele, não, você vai pregar lá, para que aquelas outras pessoas sejam libertas também. Que assim como ele foi liberto, ele contou o que Deus fez na vida dele, para que aquelas pessoas se convertessem, para que aquelas pessoas mudassem.
E ele mudou não só a vida daquele homem, Jesus mudou a vida de uma cidade, de uma família. E é o que Deus faz. Porque quando a salvação, ela entra através de alguém, é uma família que é ganha para Cristo. Não é só uma vida, são várias. Quando a esposa vem buscar, logo o esposo vem, depois os filhos vêm, e isso vai indo sucessivamente. Por isso que Satanás faz de tudo para que a pessoa não permaneça na igreja, não permaneça na presença, não fique ouvindo a palavra, porque ele quer que ela volte. Ele não quer que ela conheça a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Ele não quer que as pessoas tenham este conhecimento de que Jesus liberta, de que Jesus cura, de que Jesus salva, de que Jesus já pagou o preço lá na cruz, que a enfermidade não te pertence, a cura te pertence. Então, o Satanás, gente, ele não quer que a pessoa, né, saiba disso, tenha conhecimento de que ela tem poder e autoridade, de que em nome de Jesus ela tem poder. Jesus nos deu, ele deu esse poder e essa autoridade para a igreja. Então ele não quer que a pessoa continue congregando, aprendendo, buscando. Ele quer que a pessoa fique presa em casa, assistindo aqui uma pregação. Tem aqui nas redes sociais. Não, eu ligo a TV ali em tal canal. Não, isso é para os dias que não tem reunião na tua igreja. Nos demais dias você tem que congregar, você precisa buscar, se encher da presença de Deus, receber a oração, ter a comunhão com o corpo de Cristo, ter a comunhão com os irmãos. É isso que nós precisamos. Só que Satanás, ele quer que a pessoa continue aprisionada. O pensamento tem que mudar para que as atitudes mudem também. E aí Jesus, ele disse, né, que era para ele voltar, porque a família dele precisava ser restaurada através da presença dele, porque a gente não sabe se ele era casado. Aqui a palavra fala, né, que Jesus disse para ele o quê? Volta para a sua casa e conte tudo que Deus fez por você, a casa dele. A gente não sabe se ele tinha filhos, se ele era casado, ou se era para ele pregar para o pai e para a mãe, para os irmãos. Mas era para ele voltar, era para ele ficar ali evangelizando. Então nós precisamos aprender a sermos direcionados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, né? Então às vezes a pessoa, como eu falei, o ministério dela não vai ser o púlpito, vai ser limpar a igreja, vai ser fazer visita no hospital, vai ser uma intercessora. Ela tem vários ministérios. Jesus disse, né? Eu sou o cabeça, mas tem os membros do corpo, né? E todos eles são úteis. O que vai ser a mão se não tiver um dedinho? Cai a unha, machuca ali para ver se todo o corpo não sente. Então, o corpo bem alinhado e bem ajustado, Jesus é o cabeça, é ele que guia, é ele que direciona. E nós fazemos parte deste corpo. Então, o corpo de Cristo tem que estar unido em comunhão, em santidade, participando da Santa Ceia, estando ali congregando na casa do Senhor. Então, é isso que nós precisamos fazer. Então, que o seu lar hoje, gente, seja o reflexo da bondade de Deus. Que quem conviver com você perceba nas pequenas atitudes o que o Senhor tem feito na tua vida. Aquelas pessoas que conviverem com você, elas vão ver que antes se você era ansiosa, hoje você não é mais. Hoje você está em paz. Então, nós mudamos as nossas atitudes quando nós mudamos o nosso pensamento, o nosso entendimento, como diz a palavra. A mente de Cristo, uma mente renovada para viver o novo, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu não posso viver presa no passado. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me direciona. De que adiantaria o Gazareno
seguir Jesus, ser mais um discípulo e deixar para trás lá a família sem salvação, a cidade sem ter quem pregasse? Jesus disse, não, você vai ficar aqui. Então Jesus levantou aquele discípulo naquele lugar e você é o discípulo do Senhor na tua casa. É você que está ali para ganhar a tua família. Através das tuas atitudes, através das tuas orações, através da tua busca, da diferença que você tem na tua vida. Porque Cristo hoje, você vive a vida dele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, é assim. Quando nós matamos o velho homem, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Então, eu não ando mais como eu andava antigamente. Eu não posso mais pensar como eu pensava. Eu não posso mais agir como eu agia. E foi isso que aconteceu na vida desse homem. Então, que você grave essa palavra, que ela fique no teu coração, que você compartilhe ela com aquela pessoa que o Espírito Santo te direcionar. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra. Que elas sejam edificadas, abençoadas como aquele homem foi. Ele foi liberto, mas levou o reino de Deus para sua casa, para sua família, para a cidade onde ele morava, Pai. Que nós possamos ser usados pelo Senhor, ter o espírito de ousadia, que nós possamos pregar a tua palavra, levar a salvação para nossa casa, para os nossos familiares, para nossa parentela. Que eles conheçam a Cristo através das nossas atitudes. Que nós possamos, Pai, mostrar o bom testemunho da Tua palavra, da Tua presença, da transformação que ocorreu na nossa vida. Que nós sejamos as cartas vivas, como Paulo disse. Que nós possamos testemunhar das Tuas obras e dos Teus feitos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor use a tua vida para que você pregue a palavra na tua casa, para que você possa resgatar a tua família. Que o Espírito Santo esteja te abençoando e te direcionando em nome de Jesus.